E hoje nós vamos falar sobre as previsões 2026, porque estamos vivendo um momento super instabilidade no mundo e eu acho que é muito importante trazer esse assunto aqui para vocês. Claro que vamos contar com a ajuda de um especialista, não é? A Débora, nossa consultora aqui da Contadora do Imigrante. Bem-vinda, Débora! Obrigada! Então, mandem suas dúvidas relacionadas a essas questões de investimentos. Eu sei que nós, como imigrantes, estamos aqui vivendo no exterior, ainda temos dinheiro no Brasil, não sabemos para onde mandar. Muitas vezes nós estamos nesse momento vivendo em um país que está passando por um processo complicado, essas questões relacionadas principalmente à imigração. E a gente pensa também em mandar o dinheiro para o Brasil para ter aquela segurança, né? Ter o dinheiro no Brasil, um país que a gente conhece, muitas vezes dá pra gente essa segurança. E hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou a Cíntia, esse é o canal da Contadora do Imigrante. Se você é brasileiro e está vivendo por aí, chegou no lugar certo. Hoje nós vamos conversar com a Débora sobre investimentos nesse mundo caótico que estamos vivendo. Nada é seguro, nada tá normal. Eu já tinha dito que eu não queria mais participar de eventos históricos porque são muito cansativos e estamos novamente participando desse tipo de evento. E logo com quem, né? Praticamente quem dita as regras financeiras mundiais, os Estados Unidos. A gente pode pensar hoje em uma derrocada do grande império americano, Débora? Para mim é um prazer estar aqui no perfil da Contadora do Imigrante. Derrocada, não. Tem tanto que muitos estudiosos dizem que tem duas coisas que são certezas para a humanidade: a morte e as crises mundiais. E se como os Estados Unidos, ele é, que a gente queira ou não, ele é a maior potência mundial neste momento. Sim, mas Débora tem a China. Sim, mas Débora tem... Então, ele sempre vai estar envolvido nessas crises. Derrocada, não. Só crises estão tendo desenvolvimentos diferentes porque estamos em outro momento na atualidade. Tem outras coisas vigentes, além de um líder que é muito discutível, né? Até mesmo já se tornou até previsível. Os tons que ele usa para obter ele sempre exagera, ele começa com um tom muito elevado para chegar sempre onde ele quer. Então, mesmo no modo discutível dele ser, ele já está se tornando previsível. Os Estados Unidos vão estar sempre no meio, no centro dessas crises, porque queira ou não, é a potência mundial. A gente até falou em outros vídeos aquela relação de quanto ouro um país tem, né, e quanta estabilidade financeira ele tem, porque ele tem ali aquele ouro para poder dar garantias. E quando a gente percebe que o Brasil, no lugar de ouro, tem dólares, a gente se preocupa, a gente fica tranquilo. Qual é a reserva, qual é a atitude que a gente deve tomar para poder proteger os nossos bens, os nossos ganhos relacionados aos nossos investimentos no Brasil? A questão do Brasil de ter uma reserva no dólar e no ouro é a questão de ser um país de grande risco. E você vê pelos níveis de taxa de juros do país. O dólar, ele é considerado e está presente em muitas reservas de muitos países porque ele é a moeda de troca mundial. O petróleo ele é vendido em dólar e já ali é a base. Mas a reserva de valor por excelência ainda é considerada o ouro. Hoje já está sendo introduzido como outra reserva de valor, e ali é discutível, podemos falar mais sobre isso, é o Bitcoin. Mas o dólar, o problema de ele estar em maior parte como reserva de valor, geralmente ele é nas instituições e está no Brasil em termos de títulos da América, né? Então não é a moeda dólar, mas são os títulos americanos. Querendo ou não, ele é a potência mundial, mas o dólar ele sofre ciclos, como agora, por exemplo, no Brasil, o dólar está no valor como 2 anos atrás. Ele caiu e o ouro aumentou. Então as pessoas estão fugindo do dólar por medo dessa instabilidade devido ao Trump está indo para o ouro. Mas o dólar a gente não pode dizer que ainda não é uma reserva. Ele está dentro de muitas reservas mundiais. Títulos americanos sobem e descem porque vendem ou não, mas eles sempre têm todo o país tem uma certa quantidade de títulos americanos. O problema de ter a maior quantidade de dólar dentro de uma reserva, sim, é discutível. Se torna uma reserva um pouco mais frágil do que, por exemplo, uma reserva em ouro. Por quê? Porque o dólar sofre esses ciclos. Agora ele está bem baixo, como o valor de 2 anos atrás. Então, o problema do Brasil, além de sua reserva, a dívida que ele tem. Querendo ou não, é um país de risco. É considerado mundialmente como um país de risco. E tendo essa consciência agora, como é que eu, que estou aqui no exterior,
né? E não tô me sentindo seguro de deixar meu dinheiro todo aqui no exterior. Por exemplo, a gente está atendendo muitos clientes aqui nas consultorias da contadora que estão voltando dos Estados Unidos. Ou que, pelo menos, estão querendo se planejar para voltar se for necessário, né? A gente está vendo que a situação lá com relação aos imigrantes está se agravando. Tá muito difícil ser imigrante lá, mesmo você sendo legal. Até os próprios indígenas americanos, né, estão sendo detidos somente pela sua aparência. Então, muita gente não quer mais mesmo ficar nos Estados Unidos, porque eu acho que isso não é vida, né? Você não tá mais ali prosperando, você tá ali escondido. Então, a gente já tem o atendimento de muitos clientes aqui que estão se planejando para ir para o Brasil ou até se planejando para vir para cá, para Portugal, porque a gente tem também o planejamento completo de imigração para Portugal. Para essas pessoas que estão já começando a enviar de volta o dinheiro para o Brasil, além do planejamento fiscal, né, que a gente faz completo aqui, se tem que fazer a saída definitiva, se não, qual é a melhor opção, quais são os cuidados de investimentos que essas pessoas devem ter ao enviar esse dinheiro para lá para o Brasil. Antes de mais nada, tem que ter uma organização financeira bem estratégica em base aos casos. Por quê? Não é que você está em um país, você se sente seguro, aí você manda todo o dinheiro para o país. Você tem que ter o lastro. O que é que faz com que um patrimônio seja seguro? A diversificação. E você tem que dividir o seu patrimônio em patrimônio líquido. Quando você pega um pouco da liquidez que você tem e você leva para o Brasil, você tem que ter estrutura para saber onde você vai colocar esse dinheiro, além, obviamente, do planejamento fiscal, né? Porque esse dinheiro ele tem que ser fiscalmente, ele tem que estar lícito entrando no Brasil. Mas a nível de investimento do seu patrimônio em si familiar, ele não pode estar mudando de país para país. Ele tem que ser único, ele tem que ter um pilastro e ele tem que ser diversificado. Porque quando um país, uma situação, uma moeda, um câmbio desse investimento está ruim, tem outros pilastros no seu investimento que vai sustentar isso aqui. Isso é o poder da diversificação. Já a parte líquida, a liquidez, o dinheiro mesmo que você tem que ter na conta, além da sua reserva de segurança, que você vai levar e quer levar com você quando você volta para o Brasil, esse tem que ter cuidado fiscal, como eu falei, tem que ser a entrada lícita, tem que ter cuidado dos meios que você vai enviar esse dinheiro, mas isso é consequência do momento que você tem um planejamento fiscal bem, tá levando de modo lícito, fiscalmente, tudo bem documentado, os meios para levar esse dinheiro ao país já vem de consequência. Mas tem que dividir bem, porque não é que eu vou desinvestir tudo e levar para lá, tem que ter a divisão. O meu patrimônio investido, que tem um porquê que ele está ali, construção de patrimônio, aposentadoria, ter um investimento, e o meu patrimônio líquido. O meu investimento, patrimônio investido, ele é independentemente de onde eu estou, ele tem que me dar liberdade, ele tem que ser diversificado, independentemente se tem uma crise mundial, independentemente se eu passo de país para outro, ele tem que ser diversificado. Essa divisão tem que estar bem clara na mente do imigrante, por exemplo, está migrando, está voltando dos Estados Unidos para o Brasil, ou que fosse ao contrário, se essa crise estivesse acontecendo aqui na Europa, aqui na Itália ou em Portugal, estivesse indo para... Tem que ter isso bem dividido. E, inclusive, é uma dica que a gente tem dado aqui também na contadora, que você pode não somente mandar o dinheiro para o Brasil, você também pode mandar o dinheiro para algum outro país da Europa, por exemplo. Aqui em Portugal, você consegue abrir uma conta se você tiver o NIF, e a gente consegue fazer tudo isso online. Então, você pode sim mandar um dinheiro para um país bastante seguro também, né? Que é em euros. Se você não quiser converter os seus dólares para reais, que vai sofrer uma desvalorização, você também pode pensar em outras possibilidades. Quando vocês vêm com a consultoria com o profissional, por isso que é importante a consultoria com o profissional, a gente consegue abrir um leque de opções para vocês que vocês saem daqui maravilhados, assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E vocês ficam muito felizes de terem feito a consultoria com a gente, porque a gente, como profissional que está trabalhando o dia inteiro com esses assuntos, conseguimos ver possibilidades, conseguimos ver caminhos que vocês não conseguem enxergar. Então, às vezes, vocês chegam aqui para falar com a gente com todo um plano montado e a gente diz, nossa, que plano péssimo, vamos refazer isso aí para poder você conseguir ter um retorno melhor dos seus investimentos, ter uma segurança na sua vida fiscal, pagar menos impostos, todas essas questões. E por isso que, se você quiser contratar uma consultoria comigo para tratar de situações fiscais ou com a Débora para falar dos seus investimentos, você pode, através do link que está aqui na descrição do vídeo, acessar lá a nossa página de consultorias e escolher a consultora que vai lhe atender a depender do seu momento atual.
E falando sobre segurança, que é o que todo mundo procura nesse momento de insegurança e instabilidade mundial, eu quero falar sobre o ouro e sobre o Bitcoin. Então, Débora, me conte. Tá muito caro comprar ouro agora, né? Até pra quem vai se casar, coitada, a aliança deve estar muito cara nesse momento. É vantagem? Você acha que esse é o momento de comprar ouro? A gente já sabe que não pode comprar na alta, né? Mas pra quem quer mesmo estabilidade, pra quem quer mesmo segurança, você acha que ainda é uma opção comprar ouro? Ou você acha que Bitcoin pode ser uma opção melhor? Qual é o caminho que você acha que o Bitcoin vai seguir? A gente tem previsões de especialistas, a gente tem gráficos, mas vendo essa situação de instabilidade atual, qual você acha que é o caminho que o ouro e o Bitcoin vão seguir durante esse ano de 2026? Nas minhas formações que eu tô tendo atualmente, o Bitcoin já está sendo chamado como reserva de valor. Se como ele faz parte de um mercado muito especulativo, ainda se dedica uma porcentagem do investimento ainda pequena. Mas por que o Bitcoin está... Porque todo mundo diz, é reserva de valor, mas por quê? Porque ele já está sendo adotado por instituições, inclusive dos Estados Unidos. Muitos países já usam o Bitcoin, já têm o Bitcoin na reserva, faz parte já do Tesouro Nacional. Por isso que agora é uma reserva de valor. E ele já está entrando na porcentagem das pessoas que só compravam ouro como reserva de valor. Mas o que é? Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma reserva de valor. É aquilo que reserva e preserva o valor do meu patrimônio. Por que está alto agora? Porque a nível mundial tem uma grande instabilidade. Tem muitas guerras acontecendo, as pessoas não sabem. Então as pessoas estão com medo de deixar o dinheiro onde antes era considerado um lugar onde meu dinheiro estava ali seguro e blindado. Era um título de tesouro americano. Então as pessoas não estão nem mais acreditando nisso. Oh meu Deus, tem crise ali. Nem mais o tesouro americano está seguro. Onde é que eu posso preservar o valor do meu patrimônio para não ver meu patrimônio diminuir? Algo que conserva o valor. Eu vou para o ouro. Por isso o ouro está chegando a níveis, picos históricos agora. Porque tem muita estabilidade. Inclusive, é um índice de instabilidade. Ver a fuga dos investidores para uma reserva de valor, que é o ouro. Só que agora, em 2026, tem o Bitcoin. E ele, mesmo em crises, ele não está caindo mais como em 2013, 2015, que ele despencava 70%. Ele cai um pouco, mas a tendência dele de alta continua. Sabe por quê? Tem muito dinheiro dentro. Muito dinheiro. O dinheiro dos institucionais. Porque ele já faz parte também da reserva de muitas nações. Qual é a escolha então, Débora? Bitcoin, porque querendo ou não, faz parte de um mercado especulativo, que é o mercado das criptomoedas. Ou o ouro que está no pico. É subjetivo. Depende do valor pessoal de cada um. Tem pessoas, por exemplo, eu não gosto do investimento em ouro, porque no ouro tem envolvido muitas coisas. Envolvido muita extração, muita exploração, enfim, é uma coisa pessoal minha. E eu prefiro o Bitcoin. Mas, Débora, o Bitcoin também dizem que tem muito mercado, até mesmo tem muito crime lá dentro, lavagem de dinheiro. Mas, a nível de história, o valor pessoal meu, então vai depender, é muito subjetivo, vai depender do perfil do investidor, da história, é muito subjetivo, mas ambos já têm essa característica, preserva o valor. E qual a tendência de Bitcoin? Quanto mais dinheiro está entrando no Bitcoin, mais ele está na tendência de alta e mais está confirmando que ele vai chegar a valores altos. Porque o que tem essas duas coisas? A demanda e a oferta. Por que se tornam reserva de valor? Porque a gente não sabe até quando vai ter. E o Bitcoin se sabe que em 2032 não vai ser mais produzido. Ele vai se tornar raro. E o que é raro custa caro. Então é muito subjetivo. E eu acho muito importante a gente analisar essa fala da Débora agora, porque muitas pessoas que investem não entendem que estão patrocinando aquela indústria na qual elas estão investindo. Então eu sempre digo que eu gosto muito de ir ao cinema, de pagar pelo meu ingresso, eu não assisto nada pirata, porque eu gosto da ideia de que eu estou patrocinando a indústria de cinema, eu quero que eles produzam mais filmes, eu adoro, eu sou muito nerd também, então eu amo aqueles filmes todos da Marvel, eu adoro Star Trek, Star Wars, eu amo. E a minha forma de patrocinar essa indústria é sempre estar pagando por aquele produto. E quando você compra ouro, você indiretamente também está patrocinando, né? Eu sempre lembro daquele filme Diamante de Sangue. A gente sempre vê também a história da extração do ouro no Brasil, que é uma história muito sofrida. A gente sabe da escravidão. Então, todo ouro que existe não é limpo, né? Não foi tirado de um jeito saudável. As pessoas não estavam recebendo o valor digno pelo seu trabalho. E todas essas questões. E é por isso também que eu me recuso a investir na indústria armamentista. Eu acredito que se eu investir na indústria armamentista pelo lucro, eu
pessoalmente estarei financiando os massacres que acontecem pelo mundo, né? A violência que acontece, e eu não quero esse karma pra mim. Então, quando você vai investir, além de você pensar no lucro, você tem que pensar nos seus próprios valores. E muita gente acha que é somente tudo pelo lucro, que você não tá influenciando diretamente naquele mercado. Mas de formiguinha em formiguinha, investimento em investimento. Ah, Cíntia, não é meus $1.000 que vai patrocinar a indústria armamentista. Não é o seu $1.000. Mas se você juntar 100 mil pessoas colocando $1.000 ali, comprando ações, sim, vocês estão investindo nessa indústria de uma forma que potencializa, né, esse processo. Mas, para quem é lucro pelo lucro, você acha, Débora, que a indústria armamentista é uma indústria que tem muito potencial agora em 2026, pela quantidade de guerras e conflitos? Se não fosse por isso, pelos meus princípios, eu também estaria investindo nessa indústria. Exatamente, você explicou muito bem no início. Inclusive, é uma das bases, dos pilares da minha mentoria, né, da minha consultoria financeira. Quando você investe, é isso mesmo, quando você investe em uma empresa, você se torna sócio dele. Uma parte daquela empresa é sua e você financia tudo que está lá. A indústria armamentista, sim, tem muitas guerras acontecendo. Se uma pessoa não leva em consideração valor pessoal, enfim, quer só lucrar e não tem uma base de investimento de longo prazo, uma base de investimento de longo prazo fundamentalista, onde você nunca investe por moda, mas você investe com estratégia, ou seja, você investe no tempo e não no investimento da moda, sim, a indústria armamentista seria, porque tem muitas guerras acontecendo. Inclusive, os nomes que têm mais poder neste momento são nomes de pessoas que fazem guerra. Então, sim, mas tudo isso, sim, se a gente não levar em consideração toda outra parte. Valores pessoais, estratégia de investimento de longo prazo, fundamentalista, baseado em alguma coisa, que você não investe por moda, mas tem um porquê, enfim. A resposta é sim, mirando nessa parte pequena aqui. Concluindo aqui, a gente pode ver que as palavras de ordem são planejamento, diversificação e estratégia, não é? Se você tá ali, se você escolhe um dia do seu mês para aportar um valor, você vai todo dia 5, depois de pagar suas contas, aquele dinheiro que sobrou, você vai aportar aquele valor. Você vai aportar independente de o mercado estar em alta, do mercado estar em baixa, independente do que tá acontecendo. Por quê? Porque no longo prazo você vai ser recompensado, porque você tem uma estratégia de investimentos. Então você não precisa ficar correndo atrás de a indústria armamentista nesse momento tá bem, o ouro nesse momento tá mal, o dólar aumentou, o dólar subiu, o dólar desceu. Você vai seguir a sua estratégia e você vai no longo prazo, que é isso que a gente quer, né? Quando a gente investe hoje, a gente não investe hoje pra sacar semana que vem. A gente não investe pras férias do ano que vem, a gente investe pras férias de daqui a 5 anos, né? As férias do ano que vem a gente tinha que ter investido há 5 anos atrás. Então, quando você investe hoje, você não tá querendo saber das movimentações hoje. Mesmo que o mundo esteja caótico e às vezes bate um desespero, uma ansiedade, uma angústia, ele vai se acalmar em algum momento, né? A gente passou por guerras, a gente passou por pandemias e o mundo volta ao normal. Então, o mais importante mesmo é que você tenha uma estratégia de longo prazo que garanta que quando essa instabilidade, quando esse tsunami passar, você vai estar bem, você vai estar seguro e você vai conseguir ter uma vida confortável, né? Principalmente quando a gente deixar de trabalhar e realmente precisar desse retorno, né, Débora? Exatamente, você disse perfeito as palavras basilares de um patrimônio construído, de um patrimônio próspero mesmo, que te garanta a liberdade financeira que você sonha. Mas, Débora, a liberdade financeira é viver pelo menos igual como eu estou vivendo agora. É liberdade financeira. O longo prazo, ele te salva, por exemplo, da ideia de dizer que eu sou conservador e invisto tudo em um tipo de investimento que é seguro. Se for no Brasil, é seguro até que ponto? Por exemplo, pessoas que estavam com o patrimônio investido todo em investimentos que aconteceu há pouco tempo, perderam muito dinheiro, porque não teve estratégia, não pensou no longo prazo. Aquele tipo de investimento não são investimentos de longo prazo. CDBs, não é investimento de longo prazo. Para ter investimento de longo prazo, você tem que ter consciência, tem que ter organização, estratégia, então tem que saber no que eu estou investindo. Então vai ter crise, vai ter guerra, vai ter o que for. O seu patrimônio vai estar blindado e sempre prosperando, seguindo a tendência do momento, até mesmo no momento de crise.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Débora, por estar aqui na Contadora do Imigrante, tirando nossas dúvidas. Espero que você volte muitas e muitas vezes, porque realmente, assim, durante a consultoria eu vejo que existem muitas questões. A gente vê que as pessoas estão finalmente começando a tirar o dinheiro da poupança e começando a fazer investimentos melhores, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente a ser traçado para que você tenha sua liberdade financeira no futuro, para que você consiga viver dos seus rendimentos. Deixem seus comentários aqui na descrição do vídeo e a gente volta aqui para poder responder em um próximo vídeo. Se precisar falar comigo ou com a Débora, os nossos links para agendamento estão aqui na descrição do vídeo. Eu que agradeço, muito obrigada, Contadora do Imigrante. Para mim é sempre um prazer estar aqui e até porque o fiscal e o financeiro andam sempre juntos. Exatamente. Até a próxima. Tchau! Tchau!